O Senhor nos abra a porta da palavra. Vamos mastigar a palavra do Senhor bem devagarinho. Romanos capítulo 14 e o versículo 17. Vamos ler, meus irmãos. Como é que diz a palavra do Senhor? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. É lindo demais esse texto. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos decorassem esse versículo e nunca mais esquecessem enquanto vivessem. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. E o que é o reino de Deus, apóstolo Paulo? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém, meus amados? Ore para o Senhor nos abrir a porta da palavra. Ore para Deus falar conosco, eu preciso. Deus abençoe meu sobrinho, sobrinheiro, Dani Xavier, Petrolina, irmã Maria Betânia, irmã Aldeni Paixão, irmã Keila Raquel. Oh, glória a Deus. Deus abençoe minha amada cunhada Délia, meu amado irmão Carlos e toda a sua família em Serra Talhada, a bênção de Jesus. Irmã Gediane. Deus abençoe a irmã Gediane, abençoe minha irmã Fátima e seus filhos, Jorge, Vinícius, Felipe. Deus abençoe o irmão Madi e toda a sua família. Deus abençoe meu irmão Domingos Sábio, irmã Mauricélia, sua esposa, seus filhos. Deus abençoe meu irmão Hélio, Tiago e as suas famílias. Deus abençoe meu papai, minha mamãe, irmã Lena e toda a sua casa. Bença meu pai, bença minha mãe, joia de ouro. Ore por nós, que o Senhor nos abrir a porta da palavra. Deus conhece a nossa necessidade. Veja, irmão, coisa linda. O apóstolo São Paulo, ele começa a dizer o que não é o reino de Deus e aí dá uma definição, o que é. Não é só aqui que ele define o reino, ele define o reino em vários outros lugares. Ele escrevendo aos Coríntios, ele diz, o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Veja que coisa interessante. Ele diz o que não é e o que é. E aqui ele traz, o reino de Deus não é nem comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus é muito mais do que isso. O que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ele disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Louvado seja Deus. Porque o reino de Deus está dentro de vós, dentro da pessoa. Glória a Jesus. O reino de Deus, meus amados irmãos, ele é estabelecido na alma, ele é estabelecido no coração da gente. É Jesus Cristo entronizando o trono dele no nosso coração. Para ele reinar como rei. Ele é o rei e ele implanta as suas leis. Conforme ele disse lá em Jeremias e o escritor aos Hebreus falou. Ele disse, eu escreverei as minhas leis no vosso coração, imprimirei na vossa mente. Ele imprime e escreve no nosso coração, na nossa mente. Quer dizer, o reino de Deus é algo interno, é algo de dentro, é algo para ser experimentado, é algo consciente. Louvado seja Deus. Isso é importante demais, irmão, a gente saber, a gente entender isso aí. Por quê? Porque é importante? Porque muitas pessoas, meus irmãos, se ele não experimentar isso aí, ele vai achar que o Evangelho não é a realidade. Ele tem que experimentar isso ele mesmo. Ninguém pode experimentar o reino de Deus por mim, ninguém pode. Essa justiça, essa paz, essa alegria do Espírito Santo, cada um precisa experimentar por si mesmo. E para que eu experimente, eu tenho que chamar o rei tem que vir fazer parte, morar dentro de mim, no meu coração, e eu deixar que as leis dele, quando ele entra, ele traz as leis. Quando ele entra, ele traz todo o seu reinado. Quando ele entra, termina o meu reinado e começa o dele. Termina a minha vontade e começa a vontade dele. Termina todo o projeto terreno e começa os projetos eternos e celestiais na minha vida. O reino de Deus não é comida e nem bebida. E o que é? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Glória a Jesus. Irmão, lembra que ontem ele falou isso. O Evangelho não é algo de fora para dentro. Ele opera de dentro para fora. Quando o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Aí ele começa, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. E quando ele começa, espírito primeiro, depois alma, depois corpo. É de dentro para fora. Glória a Jesus. Quando ele fala que o reino de Deus, quando Jesus implanta esse reino de Deus dentro de nós, a primeira coisa que ele destaca aqui é a questão da justiça.
Quando ele, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, último versículo do capítulo 6 de Mateus, diz assim, mais, ele faz mais que é um contraste, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando ele começa a falar no reino de Deus, a primeira coisa que entra aqui na lista é justiça. Porque se não houver justiça, não pode haver paz, nem pode haver alegria no Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Deus. E o que é a justiça? Para a gente entender o que é a justiça, a gente vê o contraste da justiça. O contraste da justiça, o contrário de justiça é a injustiça. Então o reino de Deus, ele bota, quando a justiça chega, tudo que for injustiça, ele expulsa. Tudo que for mal, tudo que for pecado. Eu tenho dito para os irmãos, todo pecado é uma injustiça. Todo pecado é uma mentira. Todo pecado é um engano. Então quando o reino de Deus chega, que é a justiça, que é a verdade, a mentira tem que cair fora. O engano tem que ir embora. O engodo tem que ir embora. A injustiça desaparece. O anticristo é chamado de o iníquo, o desordeiro. É o injusto. Então, quando ele vier implantar o seu reino na terra, que ele está vindo por aí, então o reinado do anticristo vai ser um reino de injustiça, de iniquidade. Ele vai quebrar todas as leis. Imagine, aí quantas pessoas vão adorar o anticristo, porque ele vai se dizer que é Deus, o povo vai acreditar que ele é Deus, né? Que ele é anticristo, vão acreditar que ele é Cristo. E a lei dele exatamente o contrário, pronto, é o que o povo quer mesmo. Ele vai dar exatamente o que a carne quer, o que a iniquidade quer, o que o pecado quer. Aí depois vai só engordar o porco para a matança. Ele vai ser o cúmulo mesmo, o máximo do engano, o máximo da iniquidade. Ele diz que é as asas ele vem nas asas da abominação, veja. Jesus disse que, cita o profeta Daniel, ele vai sentar no trono de Deus querendo ser Deus. Ele vem nas asas da abominação. Tudo que é abominável, ele vai trazer. E que coisa terrível. Mas o reino de Deus é exatamente o contrário. O reino de Deus é justiça. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, lá no versículo 30, o apóstolo Paulo diz que Jesus se tornou para nós justiça. Primeiro sabedoria, depois justiça, depois santificação e depois redenção. Então, quando ele fala que o reino de Deus é a justiça, primeiro que Jesus se tornou a nossa justiça. Agora observe, irmão. Para quem Jesus se tornou justiça? Para quem? Para aqueles que receberam ele como seu salvador pessoal. Veja, por mais que eu tente com a minha própria força estabelecer uma justiça, eu nunca vou alcançar a justiça, nem o padrão da justiça. A palavra do Senhor diz que os judeus não alcançaram a justiça de Deus, porque eles tentaram estabelecer a sua própria justiça. E aí, rejeitaram a justiça de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente recebe Jesus, então a gente recebe a justiça. Somos justificados pela justiça de outro, pela justiça dele. Somos aceitos pela justiça de Jesus. Somos salvos pelo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas uma vez que ele implanta essa justiça em nós, aí essa justiça se torna real em nós. E qual é o ramo dessa justiça? Essa justiça ela tem dois ramos da justiça. Quais são os dois ramos da justiça? Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro ramo da justiça. E o segundo ramo da justiça, ama teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz, toda justiça se cumpre nesses dois mandamentos. Todos vão entender? Então, os dois galhos da justiça é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, quando eu amo a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, está estabelecida a justiça. Aleluia. Por quê? Porque a justiça é obediência. E nós temos batido nessa tecla, que nós só podemos obedecer se nós amarmos, conforme está escrito na palavra do Senhor. Jesus disse, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Mas se alguém me amar, ele guardará a minha palavra. Então o amor a Deus, o amor ao próximo, cumpre toda a justiça do Senhor. Paulo escrevendo aqui também, nessa epístola aqui, aos Romanos, lá no capítulo 13, ele diz a mesma coisa. Quem ama os outros, cumpriu a lei, cumpriu a justiça. Cumpre toda a justiça.
em qualquer governo, em qualquer época, em qualquer nação, em qualquer mundo, em qualquer planeta, se ama o próximo como a si mesmo, ele cumpre toda a justiça. Então, essa é a justiça estabelecida em nosso coração. Então, se o reino de Deus está implantado na minha alma, se Jesus está entronizado no meu coração, essa justiça, esse amor a Deus e amor ao próximo, é a raiz de todo o meu pensamento. É a raiz de onde brota todas as minhas palavras. É a raiz de onde brota todas as minhas atitudes. Então, observe, irmão, essa justiça interna, ela tem que aparecer fora. Esse reinado de Cristo dentro tem que aparecer fora. Alguém de fora tem que ver que Jesus de Nazaré está reinando na minha e está reinando na sua vida. Oh, aleluia. Veja, irmão, que a Bíblia não tem... Você anda, mas ela vai chegar no mesmo... Ela sempre volta para o mesmo lugar. Não adianta querer fugir para outro lugar, porque ela coloca a gente no mesmo ponto. O amor a Deus e o amor ao próximo. Essa é a justiça que nosso Senhor requer de cada um de nós. Glória a Jesus. Então, quando os judeus... Quando Jesus chegou, os judeus estavam só com a letra da lei. Eles achavam que enquanto eles não matassem literalmente uma pessoa, eles estavam cumprindo a lei. Aí Jesus mostrou o espírito da lei, o sentido, o significado, a intenção da lei. Mostrou para eles que até em aborrecer seu irmão, eles já descumpriam a lei. Mostrou toda aquela espiritualidade. Mas quando você ama de verdade, o Evangelho, ele atinge a raiz, ele atinge o meu coração, ele atinge o seu coração. Ele atinge o âmago das pessoas. E com esse amor, a gente cumpre toda a justiça. Então, a alma, quando Cristo se estabelece como rei, aí eu tenho que me curvar, me dobrar, receber Ele, Jesus, e abrir o coração para receber a lei dele também, receber a sua lei. Qual é a lei de Jesus? Amar a Deus e amar o próximo. Essa é toda a lei que ele requer de nós. É o amor incondicional, aquele amor que se doa, aquele amor que se sacrifica pelo próximo. E aí a gente estabelece a justiça. O irmão já imaginou se esse reino estabelecido no nosso coração, no dia a dia da nossa vida, fosse demonstrado? Imagina o esposo cheio desse amor pela sua esposa, a esposa cheia desse amor pelo esposo, os pais cheios desse amor pelos filhos, filhos pelos pais. Tá? Imaginou lá no trabalho, o empregado com aquele amor para o seu patrão, o patrão amando o empregado. Já imaginou a sociedade assim, mora céu na terra? É isso que Jesus quer. Implantar esse reino no coração dos homens. A gente fica pensando assim, não, ó, se o governo fizesse essas leis assim e botasse lei, e a gente fica pensando que a lei resolve o problema. Resolve não, meu irmão. A lei é apenas uma camisa de força, mas ela não muda o coração do homem. A lei é apenas uma camisa de força por enquanto. Mas aquela camisa se rasga, se rompe, né? O camarada tá doido assim, querendo pegar todo mundo, você toma uma camisa de força nele. Enquanto a camisa de força vai nesse, mas rapaz, tá vendo ele é quietinho, tá vendo como o doido ficou bom? Aí o camarada tá drogado, botou, pronto, tá algemado, tá bom. Agora, tora a camisa de força dele, tira as algemas dele, louvado seja Deus. Mas o reino de Deus, o Evangelho, não bota uma camisa de força na pessoa. O Evangelho não bota uma algema, pelo contrário, ela quebra todas as algemas. O Evangelho tem poder para quebrar, ele vem para quebrar todas as algemas do diabo, do pecado, e implantar o reino de Deus no coração do homem. Quando o reino entra, a ruindade sai, o pecado sai, a injustiça sai, a iniquidade sai, o ódio, a mágoa, a ira, rancor, o ressentimento, o ciúme, a inveja, sai, tudo aquilo que for contrário sai, o céu é implantado, aí a pessoa agora é outra pessoa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, tudo que é do cão fica para trás e tudo se fez novo. Irmão, eu não consigo ver o Evangelho de outro jeito. Eu só consigo ver do jeito que a Bíblia vê. Aleluia. Não consigo entender de outra maneira. Veja, o reino de Deus em primeiro lugar, é justiça. Em primeiro lugar é justiça. Glória a Jesus. Então essa justiça tem que ser implantada no meu coração. Agora, logicamente, irmão, a gente conviveu tanto tempo com o pecado. A Bíblia diz que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A gente conviveu tanto com o pecado que para ele sair de dentro da gente é difícil. É igual os anjos quando foram tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Ló, a família, a mulher e as filhas passaram tanto tempo em Sodoma que ficaram amando Sodoma, ficaram amando o pecado, ficaram amando a iniquidade. Quando os anjos vieram dizendo, olha, Deus vai destruir esse lugar hoje. Veja a sentença, naquela noite, Sodoma e Gomorra seriam destruídos.
E a Bíblia diz, deu trabalho para os anjos tirar Ló e a mulher e a família dele lá de dentro. Foi preciso pegar na mão de Ló, pegar na mão da esposa, e arrastar. Eles eram arrastados de Sodoma e Gomorra, porque estava agarrado com Sodoma e Gomorra. Então muita gente passou tanto tempo agarrado com um ídolo predileto, um pecado predileto, que o Espírito Santo para arrancar, a gente segurando e o Espírito Santo puxando, a gente está agarrado, agora não, agora não, agora não, e o Espírito Santo puxando, arrastando. Rapaz, eu estou puxando, que sabe, tu vai morrer se ficar agarrado com isso aí. Ele querendo arrancar da gente, ele querendo arrancar o óleo do coração, o cabo agarrado com ódio. Ele querendo tirar a prostituição de dentro, o cabo agarrado com a prostituição. Ele querendo arrancar o homossexualismo, o lesbianismo de dentro, o cabo agarrado com ele. Meu irmão, o Espírito Santo, ele quer nos santificar, ele quer implantar o céu na nossa alma, e o céu é implantado com justiça, é justiça aqui, justiça no céu. Ele quer implantar em nós a justiça eterna, louvado seja Deus. Não só uma justiça de posicional, como é recebeu em Cristo, mas Ele quer nos transformar em pessoas justas. Uma coisa é eu estar justificado em Cristo, então mesmo, todo crente é justificado em Cristo, essa é posicional, mas Ele quer implantar a justiça em nós, para nos tornar injustos, pessoas justas, a gente amar a justiça. Oh, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, Ele chacoalhe nossos corações, Ele nos acorde, Ele nos levante, louvado seja Deus, para a gente entender que nós devemos não somente, irmão, falar da justiça, mas amar a justiça, amar o que é justo, amar o que é reto, amar o que Deus ama. Quando é que meu coração é reto para com Deus? Quando eu quero tudo que Deus quer, quando eu amo o que Deus ama, quando eu detesto o que Deus detesta, quando eu não gosto do que Ele não gosta, então eu estou na mesma linha. E duas pessoas não andam juntas se ela não estiver de acordo, está lá em Amós 3:3. Então essa é a justiça. O que é que Deus ama? Isso aqui, até eu amo também. O que é que Deus abomina? Isso, eu abomino também. Não interessa se a carne vai gostar ou não, eu tomo a decisão de amar o que Deus ama e de detestar o que Deus detesta. Primeiro justiça, porque senão as outras partes, que nós vamos ver aqui, paz e alegria, nunca a gente vai alcançar. Se não implantar primeiro em nosso coração, se esse reino de Deus, se esse Jesus lindo que morar no meu coração, se eu não deixar ele implantar a justiça dele, a dele, não a minha, se eu não deixar ele implantar a justiça, para eu me tornar justo mesmo aos olhos dele, o que vai acontecer? Eu nunca vou desfrutar nem de paz real e nem de alegria real. Glória a Jesus, glória a Deus. Observe, irmão, isso é muito importante, isso é muito interessante, principalmente para os dias como os dias de hoje. Lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus falando dos dias do fim, ele diz, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. De quem Jesus está falando? Ele está falando do mundo, que o mundo sempre foi assim. O mundo sempre se odiou, sempre traiu, o mundo sempre viveu na iniquidade. Mas de quem ele está falando? Ele está falando da igreja. Nesse tempo, muitos da igreja se escandalizarão. O mundo não se escandaliza com nada, é a igreja, se escandalizarão. Veja o que ele diz, muitos serão escandalizados, aí eles trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Um fica com raiva. Irmão, veja a facilidade que o irmão tem de ficar com raiva do outro, a facilidade que a mulher tem de ficar com raiva do marido. Eu estou falando em casal crente. A facilidade que o marido tem de ficar com raiva da mulher, a facilidade que os filhos têm de ficar com raiva dos pais, irmão, a facilidade que os pais têm de ficar com raiva dos filhos. Se fosse incrédulo, dizia, né? Porque tudo é incrédulo, o cão está morando lá, mas crente, dizendo que é templo e morada do Espírito Santo, dizendo que o reino de Deus está dentro do camarada, que Cristo veio fazer morada. Pode ser outro Cristo, outro Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, é outro Jesus, é outro Cristo, é outro evangelho. Mas se for esse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se ele foi implantado, o resultado é justiça, justiça, justiça. E a justiça é amar a Deus e amar o próximo. Essa é a justiça. Glória a Jesus. É só essa que Deus quer. A justiça que Ele quer é que eu ame Ele de todo o meu coração, alma, mente e força, e ame meu próximo a mim mesmo. E o que é amar a Deus? Amar a Deus é obedecer a sua palavra. Porque Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque se você chegar uma pessoa ímpia e dizer, você ama a Deus, amo. Ele não entende nem o que está dizendo, mas obedece, não. Esse amor é falso. Chega para o camarada que tem a mulher dele, e tem não sei quantas abóboras, não sei quantas concubinas, vive se prostituindo. E aí, ama a sua mulher? Ama minha mulher. Vai deixar, deixa não, eu amo minha mulher.
ama a esposa dele, vive com outra mulher. Esse amor é falso, irmão. Deus não aceita esse tipo de amor. Deus quer meu coração por completo. Quando a Bíblia amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, todo o coração, não pode ficar nada para ninguém, tem que ser dele. Todo o coração é dele, é de Deus. Todo o coração. Não pode dividir o coração. Eu amo a Deus e não, é Deus. Todo é de Deus. Aleluia. Agora o resultado, quando eu amo Ele todo o meu coração, aí tem um fruto. Isso aí. Qual é o fruto do amor a Deus? O amor ao próximo. Mas eu amo meu próximo porque amo Deus. Primeiro Deus, depois o próximo. É resultado. Louvado seja Deus. O próximo pode estar no lugar de Deus. Primeiro Deus, depois o próximo. Agora, irmão Raimundo, uma justiça dessa implantada no coração. E cada família, com essa justiça, com esse trono, Jesus reinando na alma, como rei, as leis eternas do reino de Deus implantadas no coração do homem. Imagina cada família abençoada. Meu Deus, irmão, que Deus nos ajude para nessa quarentena, cada pai, cada mãe, cada filho, dizer: Jesus, implanta o teu reino. A gente não falou sobre o Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, implanta o teu reino de justiça, de paz e de alegria do Espírito Santo no meu coração. Eita glória, justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quando essa justiça chega no meu coração, porque ela vem pela fé, né? Sendo, pois, justificados pela fé, glória a Jesus. Ela tem um fruto, aí vem o fruto, que vai ser o próximo passo. Mas eu quero me deter nessa questão da justiça, irmão. Porque aqui, se a gente errar aqui, é o alicerce. A gente erra nos outros, não chega no outro. Glória a Jesus. Eu tenho que determinar, eu vou amar. Esqueça a questão do sentimento. Hoje a gente quer ver no sentimento. Vai vir um sentimento, porque alegria é sentimento. Nesse sentido, é a alegria do Espírito Santo. Mas ela é fruto da justiça. O fruto da justiça é paz, é alegria. Vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Mas eu tenho que estar arraigado na justiça. Porque quando esse reino é implantado, e eu tenho que ter consciência disso aí. Eu amar ao meu Deus, eu tenho que ter consciência que eu amo Jesus de todo coração, alma, mente e força. E amo meu próximo a mim mesmo. Quando tem essa consciência, aí, meus irmãos, a consciência da gente goza o que vem na segunda parte. Paz. Veja, capítulo 5 de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa justiça implantada gera paz. A sua consciência não lhe acusa porque você está em paz com Deus. Por que está em paz com Ele? Porque você o ama. E porque o ama, você o obedece. Eita, glória a Jesus. Agora imagine, se a pessoa não amar, se esse reino, essa justiça não for implantada desse amor, tudo que você for fazer para Deus, você acha pesado demais. Se a pessoa não tiver o reino de Deus implantado no coração dele, não amar Deus de verdade e amar o próximo, se ele for ler a Bíblia, pense na tribulação, ele vai forçado para ler a Bíblia. Lê a Bíblia por obrigação. Não vê nada, não entende nada, não sente nada, não sente prazer nenhum. Tudo que ele vai fazer é pesado demais para ele. Porque não ama. Glória a Jesus. Mas se amar Deus e amar o próximo, aí ele tem aquela paz. A paz de Deus no coração dele é como um rio. Porque ele tem paz primeiro com Deus. Louvado seja Deus. Automaticamente ele tem paz consigo também. O coração dele por fora pode estar luta, combate, batalha, mas ele tem paz. Jesus disse: em mim tereis paz. É em Jesus de Nazaré que nós temos paz. Mas veja de onde veio. De onde veio? Porque eu amo meu próximo, amo meu Deus. Ao restado é paz. Você vai dormir de noite, você dorme. Louvado seja Deus. Por quê? Porque é paz. Paz com Deus, paz consigo e paz com o seu próximo, porque você ama. Paz com o seu semelhante. Irmão, isso é muito importante. A Bíblia diz: seguir a paz com todos. Hebreus 12:14. Existem pessoas que parece que na Bíblia dele está escrito assim: seguir a paz com alguns. Porque não quer ter paz com todos. Paulo disse ontem, nós vimos ontem: enquanto estiver em vós, tenha paz com todos. Enquanto estiver em vós. Quer dizer, eu tenho que lutar pela paz. Porque a Bíblia diz lá, Jesus, bem-aventurados pacificadores. Por que, Jesus? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Olha, irmão, se o príncipe da paz veio morar dentro de mim, o reino dele é de paz. É aquele reino de Salomão, né? Salomão é o reino de paz. Então, se o príncipe da paz está morando dentro de mim, eu tenho paz comigo, tenho paz com ele, que ele é o príncipe da paz, e tenho paz com o meu próximo, com o meu semelhante.
Não pode haver guerra, guerrinha, luta, tribulação. Nunca, nunca pode haver. Filho de Deus, servo de Deus, não. As guerras que há no mundo é porque falta o príncipe da paz no coração dos homens. No dia que Jesus entrar, acaba toda guerra. As metralhadoras se transformar em enxada. Louvado seja Deus. Os homens, em vez de pensar em brigar, vão pensar em trabalhar, em servir, em ser útil. Glória a Jesus. Então veja, irmão, esse reino, quando ele é implantado no nosso coração, o desejo agora deve ser útil, útil para Deus e útil para os outros. Temos paz. E essa paz, a gente procura estabelecer ela também no coração das pessoas. Ou levar paz para os outros. Ser um anunciador de paz, anunciador de boa nova. Você não quer ver pessoa mais brigando, você quer levar paz. Quando você vê duas pessoas em conflito, vocês colocam um árbitro para dizer, não, para aí, meu amigo, aqui não é assim, vamos entrar em paz, vamos entrar em paz. Mas se Jesus estiver morando no coração da pessoa, misericórdia. Aí você se torna um mensageiro de Satanás, porque o cão, irmão, se Jesus não estiver morando, não tem que esconder não. Sabe quem é que está morando? Não, o cão. Como é que a gente sabe, irmão? A pessoa que chega, começa a lutar uma contra a outra, uma contra a outra. É que está morando ali? O cão. E Jesus chega, Jesus chega para apagar o fogo e juntar as pessoas. Ele chega para unir as pessoas. Mas se chegar alguém para separar, é o inimigo das nossas almas. Então presta atenção, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Paz com Deus, paz comigo e paz com meu irmão, paz com meu próximo, paz com meu semelhante. Você, irmão, está em guerra com outros. Não, meu irmão, eu cheguei aqui, o príncipe da paz chegou agora, porque onde eu cheguei, ele chega. E o que é que ele vai fazer? Ele quer unir, ele quer trazer paz, união entre as pessoas. Glória a Jesus. Agora, quando eu falo em paz, logicamente, meus irmãos, eu não posso ter paz com o diabo, eu não posso ter paz com o pecado, eu não posso ter paz com a iniquidade. Não, eu tenho que ter paz com Deus e com aquilo que Deus aprova. Tem que ter esse detalhe também. Louvado seja Deus. Porque se a pessoa não quiser, aí eu não posso fazer nada. Mas daqui para lá, vai ter sempre paz. Então o reino de Deus não é comida e nem é bebida. É justiça primeiro. E depois, paz. Paz com Deus. Paz comigo mesmo. E paz com o meu semelhante. Uma das maiores tragédias que eu acho hoje é quando eu vejo questão, confusão dentro do povo de Deus. E eu já falei para os irmãos que eu viajo muito para o sertão, e viajando para o sertão, muitas vezes o Espírito Santo manda eu falar sobre perdão, porque as pessoas perdem a paz com muita facilidade. Olha, irmão, quando uma pessoa é íntegra, não conhece Jesus, ela entra em conflito com outra, a gente diz, não, está certo que ela não tem Jesus. Agora, eu não consigo tolerar uma pessoa, eu sou crente, meu é crente, eu me intrigar do meu irmão, eu ficar sem falar com ele, eu não tolerar nem ver o rosto dele, e eu estou dizendo que eu estou caminhando para o céu. Não está, você está caminhando para outro lugar. Agora, nessa noite, pense nisso, diga, Jesus, eu quero o reino de Deus aqui dentro, eu quero só ver reinar aqui dentro, com justiça e paz. Eu quero estar em paz, não somente com o Senhor. Outro detalhe, irmão, a gente imagina, não, irmão, eu não quero nem paz com meu irmão, mas graças a Deus, eu estou em paz com meu Deus. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Se eu não estiver em paz com meu irmão, eu não estou em paz com Deus, irmão. Se eu não estiver em paz com meu próximo, com meu semelhante, eu não estou em paz com Deus, porque eu estou desobedecendo a Deus, então eu não estou em paz com Ele. Isso é hipocrisia, isso é fingimento. Como é que eu sei que eu estou em paz com Deus? É se eu estiver em paz com meu próximo, com meu semelhante. Se eu não tiver, eu não estou com a paz de Deus, que excede todo entendimento. A Bíblia fala da paz com Deus, sendo o povo justificado pela fé, temos paz com Deus, pecado saiu do meio, tem paz com Deus. E lá em Filipenses, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz, ele está falando das duas pazes aqui, mas principalmente dessa de Deus. Porque se o reino de Deus ele é implante no meu coração, eu vou sentir a paz dele. Aquela paz de Jesus. Jesus disse assim, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então, Jesus tem uma paz que para dar para os filhos dele, para dar para aqueles que se rendem a ele, uma paz que ultrapassa todo o entendimento, uma paz que as pessoas não conhecem. Sabe como é que as pessoas do mundo dizem que tem paz? É quando está tudo bem. Está tudo bem, tem paz. Essa paz aí está tudo bem, não precisa aceitar Jesus não. Eu estou falando paz no meio da luta, da dor, do sofrimento, da angústia. Você está em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá, ele diz em Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja essa confiança nesse Deus maravilhoso.
gera essa paz gloriosa na gente. E esse amor a esse Deus lindo, esse amor ao próximo, gera paz no nosso coração. Você pode dormir hoje. Eu quero perguntar para o meu irmão, minha irmã que está me escutando, está sentado participando desse culto doméstico. Eu queria estar olhando no olho de cada irmão e apontar assim: e aí, meu irmão, você pode dormir hoje e assim, graças a Deus, eu estou em paz com o meu Deus e eu estou em paz com o meu próximo, meu semelhante. Irmão, pode dormir hoje com essa tranquilidade? Irmão, pode dizer isso para você mesmo? Esse negócio aí, diga para seu irmão, não, isso aí eu não digo não, que eu nem gosto desse negócio. Diga para seu irmão, gera uma feira dentro da igreja. Eu morei ali na Rua da Águia, naquela feira. Quando eu vejo, diga para seu irmão, diga para seu irmão. Eu digo, pelo amor de Deus, vira uma feira, irmão. Diga para você mesmo, diga, meu Deus, será que eu estou em paz com o meu Deus? Será que eu estou em paz com o meu próximo, com o meu semelhante? A mulher, você está em paz com o seu marido, minha irmã? Meu irmão, você está em paz com a sua esposa? Ou vocês brigando, trocando tapa o dia todinho, escandalizando os vizinhos? Ou vocês brigando, escandalizando os filhos? E mais tarde eles vão estar desviados por culpa de vocês. Tende paz entre vós, diz a palavra do Senhor. Mas para ter paz entre vós, tem que ter paz em nós. O reino tem que estar reinando dentro do marido, dentro da mulher, dentro dos filhos. Senão não há paz entre, se não tiver paz dentro. Se o príncipe da paz não tiver dentro da gente, não pode haver paz entre a gente. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. O reino de Deus é justiça e paz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Paz. Liga a televisão, o que é que o povo está gritando lá? Queremos paz, queremos paz, queremos paz. Sim, do jeito que o mundo quer, não vai ter nunca paz. Só vai ter paz se o mundo se render a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora a igreja não pode dizer queremos paz, porque recebeu o príncipe da paz. É obrigado a ter paz. Se não tiver, não recebeu. Pelo menos da Bíblia, pode ter recebido outro Jesus. Ou a pessoa está fingindo, não aceitou Jesus, ou ele não entendeu o Evangelho, porque às vezes a pessoa não entendeu o Evangelho. Mas se você entendeu o Evangelho, se você verdadeiramente recebeu Jesus, o príncipe da paz, irmão, tem que ter, é natural isso aí, ter paz. Eu me lembro quando, meu Deus do céu, eu me lembro o dia que eu aceitei Jesus, irmão, 13 de setembro de 84, quem estava lá era um culto acho que era um culto de oração. E quem estava dirigindo nesse dia era a irmã Maria Luísa. Deus te abençoe, irmã Maria Luísa. Benção de Jesus. E ali, eu já saí de casa dizendo para a minha mulher, hoje eu vou para a igreja. E hoje eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. E naquela noite, eu fiquei só esperando que a irmã perguntasse quem quer aceitar Jesus. E quando a irmã Maria Luísa perguntou quem quer aceitar Jesus, eu digo, levantei a mão assim, eu quero. Irmão, quando eu disse eu quero, Jesus entrou. E quando ele entrou, ele trouxe essa paz, irmão. Ele trouxe a alegria do Espírito Santo. Ele trouxe aquela paz que eu nunca experimentei. Ele trouxe a paz que eu não achei no mundo. Ele trouxe a paz que eu não achei em lugar nenhum. É 35 anos, nunca mais ela saiu. Veio luta de torar. Veio luta para me partir pelo meio. Mas o príncipe da paz me manteve em paz. É ele que lhe mantém em paz, minha irmã e meu irmão. A pessoa fica imaginando em situações. Eu acho, se eu tivesse nessa situação, eu teria paz. Não, irmão, a nossa paz só depende do príncipe está reinando em nosso coração. Jesus de Nazaré. Só isso. Não é circunstância. Em outras palavras, a nossa paz não depende das circunstâncias. Veja, Jesus era perseguido todo dia. Os 3 anos de ministério do Salvador na terra foi de perseguição. E não era uma perseguiçãozinha, não. Ele era perseguido para matar Jesus Cristo. Mas ele tinha paz. Veja, ele dormia em cima de uma almofada, enquanto as ondas do mar se levantavam, porque os apóstolos saculejar ele. Senhor, o senhor não está vendo não que ele vai morrer? Porque ele tinha paz. Como homem, veja Jesus como homem, paz. E aquela paz é que ele transmite para nós. O vendaval está aí, a tribulação levantou. Mas graças a Deus, irmão Abraão, eu tenho a paz de Deus que excede todo entendimento. Jesus está no barco da minha embarcação. Ela não vai afundar. A embarcação não vai afundar não, minha irmã, porque o príncipe da paz está aí. Meu irmão Jesus de Nazaré, que é o príncipe da paz, está aí. Por isso que esse vendaval não vai abalar a sua fé, não vai lhe arrancar. Ele vai manter você firme no lugar, porque Jesus é poderoso para isso. Aleluia! Glória a Jesus! Veja uma coisa interessante. Quando o vento sopra muito forte, o pé de algaroba, que não tem raiz, é o primeiro que vai.
Aí começa, quanto maior ele for, maior é a queda. Aí como eu já vi isso lá no sertão. O vento forte assim, pega o algarobazinho, ele vai para lá, vai para cá, ele não dá 3, dependendo do vento, ele não dá 3 rodadas não. Na terceira ele vai abaixo. Se for, quanto maior, mais o vento derruba ele. Ele miudinho, o vento, mais ele grande, ele não tem raiz. Agora pega o pé de coqueiro, que é muito mais alto do que o algaroba. E muito pesado o pé de coqueiro. Pega uma palmeira bem grande, pode soprar. Ele só faz se curvar assim, aí. Ele se curva e vai quase no chão. Mas volta para o lugarzinho dele de novo. Por quê? Porque tem raiz, irmão, ele está enraizado. Então nós temos que nos enraizar no amor. Arraigado e alicerçado no amor de Deus. Temos que amar Jesus de todo o nosso coração, alma, mente e força, amar o próximo a nós mesmos, temos paz com Deus, paz com o nosso próximo. Aí a gente está enraizado, aí não tem vento, vai para ali arrancar, nunca tem. Você fica na presença do Senhor. Glória a Jesus, esperando nele, esperando dele a direção para a sua vida, a direção para seu casamento. Quem sabe é uma jovem que está me escutando, dizendo: Jesus, eu não sei se fulano vai ser meu esposo, eu não sei quem vai ser meu namorado. Espere na presença de Jesus. Ele vai dizer quem vai ser seu esposo, ele vai mostrar seu esposo, sua esposa, ele vai abrir uma porta de emprego, mas é ele. Mas irmão, o vendaval está grande, não fique firme na presença do rei. Tenha paz com ele. Se você tiver paz com ele, você recebe a paz dele, porque isso faz parte do reino de Deus. Irmão, isso é consciente, a gente tem que ter o reino de Deus consciente dentro da gente. Eu tenho que ter consciência que o reino de Deus está dentro de mim. Em outras palavras, a religião de Jesus Cristo ela é experimental. Não é filosófica como as outras grandes religiões, é filosofia, mas a de Jesus é experimental, ele é vivo, ele se relaciona, ele se comunica. Quando o Espírito Santo vem morar dentro da gente, ele veio para implantar esse reino, e como ele já mora, da hora que a gente aceitou Jesus, ele entrou para morar, e ele entrou para implantar esse reino dentro da gente, e ele dentro da gente, ele se torna pessoal. Agora veja bem, por que é que muitas vezes a gente não sente essa presença dele, essa comunicação no pensamento? Quando eu falo na comunicação do Espírito Santo, irmão, eu não estou nem falando numa voz, mas ele fala, audivamente fala também. Eu estou falando que ele fala lá dentro, no íntimo, no pensamento da gente. Estou falando naquilo que é normal ele falar com a gente, no pensamento, no íntimo. A gente sente quando Deus está falando com a gente. Mas ele pode falar audivamente, pode falar, que já falou comigo, ele fala com você também. Mas eu estou falando que ele fala no íntimo, no pensamento da gente. Então tem direção, tem alguém nos guiando, nos dirigindo, nos orientando. E essa direção traz paz para a gente. Aí eu tenho que ficar esperando. Outro detalhe, por que é que muitas vezes essa voz do Espírito Santo, esse testemunho do Espírito Santo, por que é que ele é tão, vamos dizer assim, na vida das pessoas é tão fraquinho? É porque a pessoa não para escutar o Espírito Santo. Veja, Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, porque é tão difícil ouvir a voz dele. Porque a pessoa está preocupada com outras coisas, está com a mente, e na hora da tribulação, aí é que você não escuta a voz de Deus. Então, nesse momento, eu tenho que aquietar todas as vozes externas. Voz vem daqui, voz dali, voz dali, voz dali. Para aí um momento, eu preciso escutar uma voz. Qual a voz? Do Espírito Santo. Aí eu tenho que me aquietar. É o Salmo 46, e o versículo 10. Veja como é que o Salmo 46, eu acho que é o versículo 10. Esse salmo é muito lido no ciclo de oração. Salmo 46, diz assim... A partir do versículo 8: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E outra palavra, se aquiete para você poder saber quem é o Deus que você serve. Se aquiete, como Deus disse a Moisés. Fique quieto e veja o livramento do Senhor. Fique quieto e veja o que Deus vai fazer. Não se movimente não, senão você vai perder a direção do Espírito Santo. Não se movimente, senão você vai perder a voz. Fique quieto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele disse, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Mas o vento está forte, irmão Abraão, mas ele está com você, ele está conosco. O barco vai virar. Vai não, porque ele está no barco. Esse barco não pode afundar, porque Jesus de Nazaré está nele. Você tem que confiar nele para ter paz. Ele está comigo, apesar do vendaval. Ele está
conosco, apesar de tudo parecer contrário, está sim, vai parar esse vendaval, vai sim, ele vai se levantar e vai dizer, aquieta-te mar, aquieta-te vento, e vai fazer bonança, e nós vamos chegar do outro lado, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Então o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz. Mas veja bem, essa justiça gera paz, e essa paz gera alegria no Espírito Santo. Eita, glória a Deus. Irmão, veja o que é que Jesus disse para os discípulos. Ele disse ao discípulo que eu vou dar alegria a vocês, e a alegria que eu dei a vocês, ninguém tira. Eu vou dar alegria para vocês. A alegria aqui não é qualquer alegria, não. É alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, nem na justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Senhor. Paulo disse lá escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Mas como eu vou me regozijar? Se o reino estiver implantado no meu coração. Se ele estiver implantado, esse reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Observe, meus irmãos. Todo cristão verdadeiro precisa experimentar essa alegria no Espírito Santo. É necessário que ele experimente. Por quê, irmão Abraão? Porque se ele não experimentar essa alegria no Espírito Santo real, se for real na vida dele, ele não pode nem pregar o Evangelho. Ali ele pode pregar, mas o Evangelho que ele pregar não vai transmitir a realidade do Evangelho. As pessoas aí fora precisam agora, enquanto estão vivas, experimentar algo. Porque elas estão atrás do prazer, da droga, da cachaça, da prostituição. Elas querem experimentar algo, experimentar um prazer. Ora, se você que diz que está falando do reino de Deus e diz para a pessoa que é uma coisa boa, você não está experimentando a alegria desse reino, como você pode passar essa alegria para as outras pessoas? A pessoa vai sentir, vai ver, ele vai dizer, não, essa sua religião é muito boa, mas sabe quando? Quando eu estiver na hora da morte. Quando eu estiver já morrendo, agora que eu não preciso mais me alegrar, agora eu quero Jesus. Veja, irmão, a impressão que as pessoas têm da alegria de muitos crentes é essa. Ser crente. Um dia eu preguei aqui em Vitória Santo Antão para uma jovem. Quando ela aceitou Jesus, seu irmão Abraão, agora que eu sou crente, eu posso achar graça? Eu digo, eu até me espantei com a atitude daquela moça. Por quê? Não, porque vocês, os crentes, são tão sérios. Ela achava que o crente nem achar graça podia. Eu digo, minha irmã, pelo amor de Deus, olha, veja bem, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria. O crente não é, ele não tem anarquia, ele não vive na molecagem, na anarquia, mas ele tem o gozo, ele tem a alegria do Espírito Santo. E essa alegria, se ela estiver dentro, ela tem que aparecer fora, irmão. Quando você olhar para um crente que o reino de Deus está nele, a primeira coisa que você vê nele é paz. Quando você está do lado de uma pessoa que o reino de Deus está dentro dele, você soa, rapaz, quando eu vejo aquela pessoa, eu sinto uma paz. Quando eu ouço aquela pessoa, me dá uma paz. Quando eu estou do lado daquela irmã, eu sinto paz. Não precisa nem falar, porque o reino de Deus está dentro, irmão. Quando essa pessoa, onde essa pessoa está, onde ela chega, você sente alegria, não anarquia. Você sente algo diferente, é a alegria do Espírito Santo. É muito diferente, irmão, o gozo do Espírito Santo. Pensa numa coisa diferente, ultrapassa as alegrias daqui. Então eu expliquei para ela ainda bem. Então as pessoas estão querendo algo que ele possa experimentar. Então ele tem que ver isso. Então veja, irmão, como é ofensivo para o progresso do Evangelho. Uma religião seca, sem a alegria do Espírito Santo. Uma religião só de dogma, só de não, faça isso, faça isso. A pessoa pensa que o Evangelho é uma série só de proibição. Não pode fazer isso, e não pode fazer isso, e não pode fazer isso. E se fosse assim, eu não queria não o Evangelho, irmão. Se o Evangelho fosse uma lista, não faça, não faça, não faça, para que eu me interessar o Evangelho? Para nada, não ia me interessar. Mas o Evangelho não é uma lista de não faça não. É o reino de Deus implantado no coração da gente. É justiça, paz e alegria do Espírito Santo. É tudo que o mundo quer. Você liga o jornal, está o pessoal gritando, queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. Mas só tem justiça quando o reino de Deus é implantado no coração do homem. Queremos paz, queremos paz. Só tem paz quando o príncipe da paz entra no coração do homem. O pessoal quer alegria. O carnaval, o que é o carnaval? O pessoal espera o ano todo para o carnaval. E o pessoal acha pouco, 3 dias, 4 dias de carnaval. Né? Quando chega a quarta-feira, chama de quarta-feira ingrata, porque chegou tão depressa para nos contrariar. Tem até uma música
do carnaval. Veja, a pessoa fica aperreada que o carnaval é terminar. Por quê? Estão atrás da alegria, estão atrás da alegria. Mas eles não têm a verdadeira alegria. Termina na cinza, na desilusão, na decepção. Mas se receber a verdadeira alegria no Espírito Santo, ele não tem mais necessidade de ser do carnaval. Então veja a importância do crente sentir de verdade o gozo, a alegria do Espírito Santo. A necessidade, irmão, dessa alegria do Espírito Santo. Eu já contei para os irmãos aqui que quando eu aceitei, antes de aceitar o Evangelho, eu fui visitar uma irmã Maria Luísa, só da irmã Maria Luísa. Amém, irmã Maria Luísa? Bênção do céu. Eu fui visitar ela com o irmão Zé Oliveira, que ele já era crente, era colega de banco. E a gente ia passando, ele disse, meu irmão, vamos visitar uma irmã aqui? Depois não. Eu não sei se eu já era crente, eu não me lembro. Não, era não. Nós éramos colegas de banco. Aí entrei na casa dela, bem baixinha a casa dela. Ele chegou assim, disse, pai do senhor, irmã Maria Luísa, era lá de dentro, era um corredor. Ela estava sentada, mexendo numa bacia, não sei o que ela estava fazendo. Ele disse assim, pai do senhor, meus irmãos, entra pra cá. Aí nós entramos. Eu cheguei lá, olhei a casa dela bem simples, coitada, aquela casinha bem simplesinha. O esposo dela era sapateiro, já dorme no seu irmão Pio, uma bênção de Deus. E eu, todo exaltado, orgulhoso. Quando cheguei assim, eu olhei assim, o fogão dela, eu vi lá que tava, o feijãozinho estava lá, glu, 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 subindo e descendo, eu olhei e aquele rosto da irmã Maria Luísa, uma alegria, uma felicidade maior do mundo. E eu pensando em mim, meu Deus, o que é que essa mulher tem, que é tão feliz? Que eu não estou vendo nada aqui para ela ter essa alegria toda. E ela conversando com o irmão Zé, e naquela alegria, aquela felicidade, e eu fiquei, irmão, admirado com a alegria dela. E eu ficava pensando, o que é que ela tem? Porque eu tenho tudo e não tenho essa felicidade que ela tem, essa alegria. Onde é que ela foi buscar essa alegria? E aquilo me incomodou. Aí quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu entendi a alegria dela, recebi aquela alegria. Porque só recebe aquela alegria quem recebe Jesus. Eu recebi a alegria, o gozo do Espírito Santo. Então veja, ela nem sabia disso, talvez nem saiba até hoje, que a alegria dela falou mais alto para mim do que se ela tivesse pregado um sermão para mim. Às vezes você prega um sermão para a pessoa e ela nem percebe. Mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, atrai as pessoas para Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu já li, contei para os irmãos também a história de Smith Wigglesworth. Muito lindo, irmão. O livro dele, os testemunhos, os sermões de Wigglesworth. Ele foi um apóstolo da fé. Deus usava o Wigglesworth, ele era inglês. Morreu acho que em 1947. Mas um homem muito usado pelo Senhor, lindo. Eu tenho o livro dele, O Essencial de Smith Wigglesworth, fora do comum, tem a biografia dele. Mas o que eu achei lindo, o biógrafo dele contando, é que um dia ele chegou numa casa, ele era encanador, antes dele sair para ser pregador do Evangelho. E ele foi consertar os canos de uma senhora, e ele disse que quando estava ali, a mulher ficou olhando para ele, e disse, meu Deus, o que essa mulher está olhando para mim? E ele ficou preocupado, a mulher disse, ô seu Smith, para aí, por favor. Ele disse, pois não, ele pensou que a mulher reclamava alguma coisa. E a mulher perguntou, por que é que o senhor é tão feliz? Por que é que o senhor é tão alegre? Ele disse, eita, eu vou contar a minha alegria para a senhora. Antes de eu vir para cá, a minha menina estava enferma, estava doente. A minha esposa me chamou e pediu para eu orar por ela. Eu orei e Jesus curou ela. Jesus não é maravilhoso? A mulher disse, é maravilhoso. É por isso que eu estou alegre com esse Jesus. Aí começou a pregar para ela. Aí quando pregou, ela aceitou Jesus ali mesmo. Ele orou por ela, a alegria da salvação invadiu o coração dela. Ela ficou naquela felicidade. E disse, irmão Smith, e o que é que eu faço para eu não perder essa felicidade? Ele disse, conta para os outros. Enquanto a senhora contar para os outros, nunca mais perder essa felicidade. Veja, irmão, que coisa linda, irmão. Quer dizer, a alegria daquele homem pregou um sermão para aquela mulher, ganhou uma alma com alegria, com a felicidade. Agora imagina, o camarada dizendo que é crente com a cara feia. A mulher dizendo que é crente, o marido chega, explode com o marido. Ou o marido dizendo que é crente, explode com a mulher. Os filhos dizendo que é crente, explode com os pais. O reino de Deus está longe dessa família, desse povo, irmão. Eu dizendo que é crente e brigando com o povo. Crente com a cara feia. Cara feia não pode. Jesus não tinha cara feia. Se o príncipe da paz estiver dentro da gente, a gente tem paz. Se tiver paz, tem a alegria do Espírito Santo. Tem o brilho do Espírito Santo. Quando olha para aquela pessoa, você percebe de longe assim, aquele homem é crente, aquela mulher é crente. Veja, Eliseu passava todo dia. Ele não dizia nada, só passava. Uma mulher olhou e disse para o marido dela, eu estou vendo aqui, aquele homem que passa sempre por aqui, é um santo
homem de Deus. Ele não pregou para ela, ele não disse nada, mas a vida dele era um sermão. Irmão, a minha vida e a sua vida, esse reino de Deus está dentro, ele tem que aparecer fora, tem que ser um sermão para as pessoas, tem que ser uma Bíblia, a gente tem que ser uma carta viva, as pessoas olhar para a gente e tá lendo a palavra de Deus na gente, está vendo Jesus de Nazaré na gente. Eu li o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, era um indiano, né? Ele andou por vários países, andou pela Inglaterra, muito linda aquela história, o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E o dia que aquele homem visitou uma casa, né, visitou uma casa, uma família, quando ele saiu, não sei se era a secretária, a empregada, disse, quando alguém perguntou, ela só Jesus esteve aqui. Quando a pessoa começou a pregar para ela sobre Jesus, ela disse, Jesus esteve aqui na minha casa, Jesus esteve aqui, teve. Veja, irmão, aquele homem, o reino de Deus era tão maravilhoso na vida dele, que quando a pessoa descreveu Jesus, ela disse, pronto, ele esteve lá em casa. Era Jesus. Veja que coisa linda. Não era para ser assim com a gente, irmão? Que Deus nos ajude. Ore por mim, para que esse reino de Deus apareça na minha vida. Eu oro, irmão, Jesus me ajude, implante esse reino em mim, de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Veja a importância disso aí. Outro detalhe importante com relação a isso aí. Por que é que tantas pessoas, principalmente os jovens, por que é que eu falo jovem, irmão? Porque os jovens são mais tentados do que a pessoa quando chega a uma determinada idade. Principalmente no mundo que a gente está vendo hoje. Então, por que é que muitos jovens deixam o evangelho e pulam para o mundo? É porque muitos deles não experimentam isso aqui. A justiça, a paz e principalmente a alegria do Espírito Santo. Em outras palavras, Cristo não é real para ele. Não houve uma revelação de Jesus Cristo para ele. Não houve esse reino, ele não tem esse reino consciente, ele tem pela fé. Se eu creio, viu, irmão, que o reino de Deus está dentro de mim. Eu creio, mas eu não sinto. Errado. É consciente, esse reino que eu estou dizendo, ele é consciente. Esse amor a Deus, amor ao próximo é consciente. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é consciente. E a alegria muito mais, essa que é consciente, a alegria do Espírito Santo. Você se alegrar em Deus, se alegrar no Senhor, louvado seja Deus. Mas aí o que acontece? A alma da gente, irmão, se ela não encontrar prazer em Deus, aí o que acontece? Vai buscar prazer no mundo. Então, como aquele jovem, às vezes está ali, como eu disse, com a camisa de força. Está ali porque o pai dele está indo para a igreja, está ali porque a mãe dele está indo, está ali na força. Como o gado, quando vai para o matador, ele vai estar indo no ferrão, está indo no esporão. Louvado seja Deus. Mas Deus não quer ninguém seguindo ele assim à força. Não, Senhor, para. Busca Jesus, busca essa plenitude do Espírito Santo. Eu não estou falando nem do batismo com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que antes dos apóstolos serem batizados com o Espírito Santo, eles já tinham a alegria. Essa alegria aqui é a alegria da salvação. Eles já tinham, irmão. Quando Jesus subiu ao monte, aí Lucas disse, eles voltaram de lá cheios de alegria e foram para o cenário. Então essa alegria já tinha. Essa alegria já dizia, eu dou a vocês. Ele já tinha essa alegria. Quando eles chegaram e disseram, Senhor, pelo teu nome, a gente expulsou o demônio, a gente curou os enfermos, ele disse, não se alegre por isso não. Mas eles chegaram muito alegres contando isso. Mas se alegre porque o nome de vocês está escrito no céu, no livro da vida. Vê? Então eles já tinham alegria. Eles tinham alegria porque expulsaram demônio, alegria porque orava, curava os enfermos, no nome de Jesus. Eles tinham alegria agora porque o nome deles era escrito no céu, mas eles tinham alegria do Senhor, que é a nossa força. Está lá escrito no livro de Neemias. Ele disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso já no Antigo Testamento. Daniel já tinha essa alegria. Moisés já tinha essa alegria. Davi já se regozijava na presença do Senhor. Que ele chegava a dançar de alegria. E a mulher dele viu aquilo e murmurou, criticou. Presta atenção, meu irmão. Quando você estiver muito alegre no Senhor, quem tiver na carne, vai se espantar com você. Pode até se escandalizar. Porque, irmão, a alegria, dependendo do temperamento da pessoa, a pessoa explode de alegria. Ele não aguenta, ele pula, ele pinota, ele vai para um lado, vai para outro, e as pessoas, mas rapaz, e precisa de tudo isso, é porque você não está sentindo a alegria que aquela pessoa está sentindo. Se você estivesse sentindo, você fazia pior ainda. Louvado seja Deus. Isso depende do temperamento. Outros têm alegria e segura, mas outros têm e não segura. E outro detalhe também, existe pessoa que vive em tanta tribulação, que o único refrigério que aquela pessoa tem são esses momentos, dessas visitações do céu, essas alegrias maravilhosas. Então pula, meu irmão, Pinóquio está sentindo, vai lá, dê glória ao nome do Salvador. Ele está sentindo isso aí. Aí o camarada não está sentindo glória a Deus. Aleluia, sem sentir nada não, mas se você sentir a alegria do Senhor, o seu glória a Deus muda. Se você sentir a alegria do Senhor, o seu aleluia vai mudar, vai ser totalmente diferente, irmão. Isso depende da você sentir a presença do Senhor. Vamos lá, os apóstolos mesmo de Jesus Cristo. Vamos pegar Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles.
Esse cara quietinho, rapaz, tão quietinho, que o pessoal pensou que ele estava bêbado. Um bêbado quieto, irmão. Quem foi? Quem imagina que ele estava pulando, pinotando, saltando de alegria. O povo pensou que estava embriagado. A alegria do Senhor é a nossa força. Logicamente, não estou querendo dizer com isso que a pessoa que está com a alegria do Senhor é pinotar. Não, eu estou falando das visitações do Senhor. Essa alegria que eu estou falando do Espírito Santo, ela é perene. Paulo estava na cadeia e estava com ela. Essa alegria leva a gente a louvar, a cantar, a engrandecer o nome do Senhor. Essa alegria do Senhor, que é resultado da justiça e da paz com Deus. Fé, justiça, paz com nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz de Deus, irmão. Ela é um antídoto contra o mundo. Ela é um antídoto contra as tentações. Porque se você está alegre no Senhor, você está satisfeito com Jesus Cristo. Aí você, se for para a igreja, você diz como Davi, o Salmo 122, alegrei-me. Quando me disseram, vamos para onde? Para onde? Não escutei não. Para a praia de Boa Viagem? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem muita gente que se alegra para ir para o shopping. Tem gente aí, vai, eita, o shopping vai abrir segunda-feira. Até gente tá assim aí, vibrando, dando salto solto de alegria, porque vai para o shopping. Mas o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Outros se alegram porque vão para a praia, outros se alegram porque vão para outro lugar, mas o salmista disse, eu me alegro quando eu vou para a casa do Senhor. Ou seja, ele não ia forçado para a igreja, ele não ia forçado para o templo, ele ia porque ele sentia a alegria do Espírito Santo, e é a realidade. Eu me lembro quando aceitei Jesus, eu queria morar dentro do templo, a alegria era tão grande de estar ali com os irmãos. Porque na realidade Deus não habita em templo, mas era ali onde a igreja se reunia. E a gente quando está ali, está junto com os irmãos. Presta atenção, meus irmãos. Eu falei primeiro a justiça, amor a Deus, amor ao próximo. Se eu não estiver sentindo vontade de ir ao templo, é porque eu não amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu não tenho amor pelos irmãos. Eu não tenho alegria quando vejo meus irmãos. Por isso, a gente tem que voltar para o começo. Fazer, Jesus, por que eu não estou ganhando ao templo? Porque eu não posso encarar meu irmão, não posso ver meu irmão. Esqueça isso. Peça perdão, Jesus me perdoe. E coloque no meu coração amor pelo meu irmão. Eu posso até não concordar com o que ele diz, com o que ele faz, mas eu não posso deixar de amá-lo. Eu quero, quando ele amá-lo, do mesmo jeito ele manda eu amar meu inimigo, mas meu irmão em Cristo Jesus. E quando esse amor chegar, chega a justiça. Quando a justiça chegar, chega a paz. E com o fruto da paz, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Diz Isaías no capítulo 12, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Eita, glória a Jesus. Quantas pessoas vão ler a Bíblia forçado, mas se tiver cheio da alegria do Espírito Santo, você lê a Bíblia com deleite, lê a palavra de Deus com prazer. Quantas pessoas vão orar forçado, porque tem que orar, mas se tiver cheio do Espírito Santo, com a alegria do Espírito Santo, se você pudesse, passaria o tempo todo orando, conforme a Bíblia diz, orar sem cessar. Por quê? Porque a alegria do Senhor leva para isso, leva para orar, para ler a palavra. A alegria do Senhor leva a gente para ser útil para as pessoas. Presta atenção, meus irmãos. Sem essa alegria nós somos inúteis, porque tudo que a gente vai fazendo vai reclamar. E Deus não aceita, a Bíblia diz lá no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Ai, mas eu estou servindo, eu estou indo porque meu superior mandou, mas senão eu não ia. Então para, não vai não, porque você está forçado. Servir ao Senhor, preste bem atenção, não é o homem que você está servindo, é ao Senhor Jesus Cristo. Você tem que cair na real. Então se eu amo Jesus e amo meu próximo, eu vou servir com alegria, independente de quem quer que seja. É sério, irmão, isso aí. Então, se eu sentir, se esse reino de Deus estiver implantado no meu coração, é natural a alegria do Espírito Santo. Veja as tragédias, não é nem tragédia, veja os caminhos no qual o Espírito Santo levou o apóstolo São Paulo. Cadeia, ele disse, eu só sei o que o Espírito Santo me revela, que de cidade em cidade me aguarda prisões e tribulações. E ninguém foi mais alegre do que ele. Veja, prisões e tribulações. Você não está em prisão, você não está em tribulação. E por que essa má vontade? Irmão, em nome de Jesus, volte para o começo, Diga, Jesus, eu perdi o primeiro amor. Eu tenho que recuperar de novo o primeiro amor ao Senhor e ao meu próximo. Quando eu recuperar isso, recuperar a justiça, que é a base do reino. Quando eu recuperar a justiça, eu recupero minha paz com Deus e minha paz com o meu próximo e a paz comigo mesmo. Quando eu recuperar a paz, naturalmente a alegria começa a fluir. A fonte volta a jorrar novamente.
Ai, Jesus, a hora. Amém, meus amados irmãos? O reino de Deus nem é comida, nem bebida. E o que é, irmão Abraão, o reino de Deus? Justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Eita, glória a Deus. Isso deve ser ensinado aos novos convertidos, irmão. Às vezes a gente quer que o novo convertido aprenda muitas coisas. Isso aqui é o essencial. Ele aprender a se alegrar em Deus, se regozijar em Deus, ter uma experiência real com Deus, buscar Deus até achá-lo, até encontrá-lo, até ter comunhão com Deus. Não adianta, irmão, decore tudo. Não adianta ensinar muitas coisas. Às vezes a pessoa enche a cabeça de conhecimento, o coração fica pequeno, porque ele não tem graça. Ele não conhece Jesus, ele não conhece Deus, ele não experimentou a salvação. Ele está só em um sentimento, mas ele não chegou ao conhecimento. Irmão, é o conhecimento de Jesus que traz tudo isso. É o conhecimento dele, da pessoa dele, que traz justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é o Espírito que revela a pessoa de Jesus Cristo. Naquela oração de Efésio, ele diz assim, ele pede para Deus revelar o amor de Cristo para a pessoa. Veja, revelar o amor de Cristo. E Jesus diz que está pronto para se revelar a pessoa. Então, foi essa religião experimental que moveu a igreja primitiva. Imagine, irmão, na igreja primitiva naquele tempo. Não tinha a igreja passou 300 anos sem templo, e aí? E foi o tempo que mais ganharam alma para Jesus, 300 anos, não tinha templo. Os irmãos se reuniam nas casas, se reuniam em salões, em algum lugar, mas não tinha templo mesmo, não existia, como tem hoje. Né? Mas veja, a igreja crescia. E a locomoção, os transportes naquele tempo era muito difícil. O apóstolo Paulo ia no lugar, para ele voltar àquele lugar novo, dava muito trabalho. Imagina, irmão, ele saía de navio e de pé, em nome de animal, de país para país. Ele saía da Ásia, ia para a Europa, andava pela Europa, voltava para a Ásia, só não veio para aqui para o Brasil, que aqui só tinha índio. Mas veja, uma coisa é séria. O apóstolo São Paulo por ali, naquela região, imagine, naquele tempo, toda aquela dificuldade. A pergunta é, e como é que esse pessoal se mantinha de pé? Como é que esse pessoal se mantinha firme? 300 anos. Tão firme que não negava Jesus. Tão firme que quando o Império Romano dizia, olha, ou você nega Jesus ou vai para a fogueira. Eles preferiam ir para a fogueira. Ou você nega Jesus ou vai ser lançado às feras. Os leões vão despedaçar. Prefiro ser despedaçado do que negar meu Jesus. Por que aquele pessoal era tão firme? Porque o reino de Deus era implantado no coração deles. Eles tinham experiência real com Deus. Jesus de Nazaré era real para eles, irmão. Eles eram cheios do Espírito. Eles conheciam Jesus por experiência. Jesus já estava na glória. Mas a revelação de Jesus, o Espírito Santo era fora do comum, era extraordinária. Jesus era real para ele, era vivo. Hoje as pessoas têm Jesus como uma teoria. Assim, eles decoram a maioria decora uma teologia, uma forma bíblica, ou versículo. Não, irmão, Jesus tem que se tornar real para nós, temos que experimentá-lo, temos que nos encontrar com ele, tem que ser nosso amigo de verdade, tem que ser real para cada um de nós. Era isso que era na igreja primitiva. Veja a história dos apóstolos, veja a história de Filipe. Filipe não era apóstolo, Filipe era um diácono, depois eu chamo ele de evangelista, mas ele era diácono. E a Bíblia diz que ele estava dormindo e o anjo do Senhor toca nele. Filipe, madrugada, sim, meu senhor, se levante. Está dormindo demais. Vá lá para a estrada de Gaza, está deserto, fique lá. Só disse isso. Imediatamente se levantou e era algo vivo, real. Aí ele chega lá, fica lá esperando. Lá vem uma carruagem. Aí quando a carruagem vem passando, ele escuta um homem vendendo o profeta Isaías. Quem era? Era o superintendente de Candace, rainha dos Etíopes. Vinha numa carruagem lendo. Ele escutou que ele vinha lendo. Aí o Espírito Santo, veja, ali foi o anjo que falou com ele. E o anjo falou e desapareceu. Mas agora, dentro dele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo disse a ele, junte-se a esse carro. Mas veja, falou com ele, era algo vivo. Aí ele chega perto do carro assim e diz, está entendendo o que você está lendo? O cabo disse, como? Isso não tem quem me explique. Aí parou o carro, mandou ele subir, ele explicou. E resultado, aquele homem, aquele etíope, aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Depois o Espírito Santo pega ele e arrebata ele para Azoto. Ele vai para Azoto. Então veja, irmão, Deus era vivo na vida daquelas pessoas, era vivo o Evangelho. Paulo vai no caminho de Damasco, querendo perseguir os cristãos, querendo matar cristãos, querendo prender cristãos. De repente Jesus aparece a ele. Saulo, quem me persegue? Quem é? Senhor Jesus, que é um povo no chão. 3 dias cego. O que é que o senhor quer que eu faça? Entre na cidade, que lá vão lhe dizer o que você vai fazer. Pronto. Jesus desaparece.
Paulo chega na cidade, passa 3 dias cego, sem comer, sem beber, jejuando, e fazendo o quê? O que é que Paulo estava fazendo? Orando, cego, não podia ir para lugar nenhum. Pronto, Paulo estava numa quarentena, ceguinho, como nós estamos agora, sem poder ir para lugar nenhum. Vou fazer o quê? Orar, orar. Aí foi orar. 3 dias, quando ele estava orando, ele teve uma revelação. Que entrava um homem chamado Ananias, orava por ele e ele voltava a ver. Ananias, a Bíblia diz, um certo discípulo, não era diácono, não era evangelista, não era presbítero, não era pastor, era um certo discípulo. Estava orando também. Aí o mesmo Jesus que apareceu a Paulo, aparece ele também. Diz Ananias, disse, sim, Senhor, levante e vá na casa de Judas, que mora em tal lugar, e está dizendo a ele. E lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, que ele estava orando. Quando ele estava orando, ele viu, aí contou a ele. Vá lá, você vai orar por ele, e ele vai tornar a ver. Ananias disse, mas Senhor, eu sou porque esse homem vem aqui para perseguir seus santos e parar esse vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Fez, irmão, a intimidade, a realidade, como Deus era vivo para a igreja primitiva. Ele se levanta, quando chega lá, chama ele de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, me enviou para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Não tinha negócio de eu acho que é. Não. E outro detalhe, ele não tinha nem a Bíblia como nós temos hoje. Porque o Antigo Testamento não era enrolo e era guardado lá no templo, só para os sacerdotes. Mas eles tinham a coisa mais importante do mundo. Eles tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles. Eles tinham o reino de Deus implantado no coração deles. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí vai, o irmão continua lendo, Pedro, só para orar, o Espírito Santo diz a ele, Pedro, 3 homens te buscam aí embaixo, tu vai, porque foi eu que enviei. Cornélio está orando, um anjo aparece a Cornélio, manda chamar Pedro. Irmão, não tem erro, não é um negócio assim, eu não sei, eu acho, não tinha negócio não. Era a palavra certa, dizia o nome da pessoa, o endereço, a causa, a razão, o motivo. E que coisa linda, irmão. E Jesus mudou, não. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se nós queremos, nós temos que imitar a igreja primitiva. Se a gente quiser um exemplo, um modelo de igreja para nós hoje, é a igreja primitiva. Voltar para lá, para ter aquele mesmo princípio de ter o reino de Deus implantado em nosso coração. Para quando a gente se reunir no templo, ou ir para o templo, vai cheio de alegria. Quando se reunir no templo, o poder de Deus descer. E Jesus estender a sua mão para ver vidas transformadas. Outro detalhe, era tão forte o poder de Deus na igreja que não podia chegar a nada contrário à vontade de Deus. Ananias e Safira inventaram de mentir, morreram. Deus não aceitava nada mentira na igreja. Veja, irmão, não entrava nada errado. Se não fosse, se o poder de Deus não estiver atuando, o camarada está aqui participando todo torto, cheio de munganga, cheio de coisa, e ninguém vê nada, mas se tiver todo mundo cheio do Espírito Santo, ninguém se esconde do Espírito Santo. Então nós queremos, nessa quarentena, que cada família, que cada irmão, que cada irmã aproveite para se encher do Espírito Santo. Diga, Jesus, eu quero esse reino de Deus no meu coração aqui. Entre, Jesus, reine, implante suas leis no meu coração, de justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Faça todo dia essa oração a Deus. Eu quero, Senhor, eu quero algo experimentar, eu quero experimentar. Para as pessoas, não somente para fazer parte do meu coração, mas que saia, que apareça em mim esse reino de Deus de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Amém, meus amados. Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. É linda, irmão, essa palavra. Essa palavra que a gente varre a Bíblia todinha com ela. Glória a Jesus. Eu amo esse versículo. Porque ele resume o reino de Deus. Ele resume a vida cristã na prática. Que nós não possamos só admirar, mas nós possamos desejar que isso aqui na prática, do dia a dia, se torne uma realidade para cada um de nós. Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. Eu vou parar.